boa noite. Meu nome é George Brilhante, sou médico, trabalho com hipertrofia e emagrecimento. E hoje é o primeiro episódio do Brilhante Cast, entrevistando meu amigo, advogado, especialista em direito médico, doutor Iago Borrent. Temos aqui um mestre do direito médico, trazendo aqui alguns anseios, né, para nossa classe médica se tornar mais segura no exercício da profissão, no dia a dia, onde cada vez mais a gente se torna vitrine de processos, de injúria, de calúnia, de assédio moral, difamação, enfim. Vamos explorar agora o direito médico. Meu amigo Iago, se apresente e pau na máquina, velho. Fala, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá qual é a hora que vocês estão assistindo, mas meu nome é Iago, sou advogado, sou especialista em direito médico e estou aqui hoje para bater um papo com o George, com o Dr. George, para tirar as dúvidas tanto dos médicos quanto dos pacientes referente à prescrição de anabolizantes, referente a emagrecimento, a tratamentos cirúrgicos, não cirúrgicos, o que plano deve cobrir, o que plano não deve cobrir. E vamos começar. Pau na máquina. Pau na máquina. Iago, uma pergunta que é até um anseio pessoal, certo? Vamos lá. Em que intensidade eu devo perder meu sono quando o paciente, pelo motivo dele, sou consciente, tá? Fiz meu tratamento, fiz minha conduta. Paciente, pelo motivo dele, certo, quer lá processar o médico. Quer não, né? Processo médico, certo? É a profissão mais judicializada hoje em dia. Em que nível eu preciso, em que intensidade eu preciso perder meu sono e como eu devo me resguardar disso? Perfeito. Vamos lá. O que eu devo ter de documento disso aí no meu consultório? Perfeito. Prontuário escrito serve? Não serve mais hoje em dia ou nunca se viu? Não, vamos lá. Vamos por partes. Certo. Chega lá. Hoje eu costumo dizer, Jorge, o seguinte: o médico que ele está bem assessorado, o médico que tem toda a documentação necessária, que sabe principalmente o que é que ele está fazendo, ele não perde sono. Ainda que ele venha sofrer um eventual processo, né, que ele venha responder tanto em âmbito de conselho, quanto até mesmo judicialmente, se ele tiver tudo redondinho, tudo aquilo ali que manda o figurino, ele não precisa se preocupar, ele não precisa estar tomando um benzodiazepínico para dormir, não precisa. Não precisa do clonazepam, não, entendeu? Então, assim, Iago, tudo bem, beleza, então, o que é que eu realmente preciso? O que eu preciso ter para ter uma segurança jurídica, e dormir tranquilo. Quero dormir tranquilo. Iago, assessoria jurídica, o que eu preciso ter? Pronto, vamos lá. Então, assim, isso eu vou falar tanto para você quanto para outro médico que trabalha não necessariamente com nutrologia ou emagrecimento, mas um padrão, né? Tem que ter termo de consentimento livre esclarecido para o paciente, um bom prontuário médico bem anotado, anamnese bem feita, entendeu? E o principal, que isso eu sempre falo para qualquer médico, uma boa relação médico-paciente. Isso salva muito o médico. E muitos médicos, eu ainda sou honesto em falar que muito médico não liga para isso. E ao meu ver, a prática me mostra isso, que é mais importante uma boa relação médico-paciente do que até mesmo você ter todos os termos bem feitos. Porque por mais que você tenha todos os termos bem feitos, tudo bem anotadinho, tudo redondinho, perfeito, mas se você tiver uma péssima relação médico-paciente, você vai ser processado. Eu não tenho dúvida. E muitas vezes, se você tiver uma excelente relação médico-paciente, você pode até errar. E o paciente não vai lhe processar. Obviamente, eu não estou aqui mensurando qual é o tamanho do erro. Peraí, também. Né? Mas você errou uma besteira que se o cara tiver raiva de você, ele vai lhe processar. Mas se, não, eu gosto tanto do Dr. George, foi uma besteira, não, deixa pra lá. Se você não tiver uma boa relação e ele tiver raiva de você, esse deixa pra lá, ele não vai existir. Entendeu? Me diz uma coisa. Hoje, certo, existem várias plataformas. A maioria que a gente usa é prontuário eletrônico hoje em dia, certo? Perfeito. Só que existem várias plataformas, tá certo?
Qual é o tipo de prontuário eletrônico, certo? Eu devo usar atualmente. Toda consulta eu tenho que abrir um novo prontuário. Posso escrever. É válido para o juiz o que eu escrevi. Não só no meu consultório, mas lá no meu plantão. Excelente. Lá na minha unidade básica. Lá o hospitalista que passa lá no hospital. Lá no leito clínico. Perfeito. Vamos lá. Eu sou um pouco arcaico quanto a isso. Eu ainda prefiro papel, caneta. Por quê? Isso tem um raciocínio jurídico meio óbvio. Porque na hora que a gente está questionando na justiça, a gente pode solicitar uma perícia técnica, né? Então, assim, caso tenha alteração de prontuário ou alguma coisa, a perícia, ela consegue pegar isso. Então, se você tem ali um papel escrito, é diferente. E ainda tem mais. Muitos juízes, eles têm preconceito, o nome é esse, preconceito com o prontuário, com o prontuário eletrônico. Então, quando a gente vai para o papel, e essa dificuldade que existe no papel de alteração, convence mais fácil o juiz, o judiciário de uma forma geral. Então, assim, isso é uma opinião minha, quanto advogado. Tá? Não estou dizendo aqui que todo prontuário eletrônico não tem validade. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, tem prontuário eletrônico que tem validade. E agora sim a gente entra nisso que você acabou de perguntar, para fazer a diferença entre o prontuário eletrônico que é válido e o prontuário eletrônico que não é válido, porque existe. Vamos lá, o prontuário eletrônico que vai ser válido, que vai ser utilizado, né, pelo juiz para condenar ou para salvar, né, absorver algum médico, aqueles que não permitem alteração, que foi o que você falou. Cada consulta eu tenho que abrir um novo. Por quê? Porque o antigo você não consegue mais mexer. Entendeu? Só que os que são editáveis, eles já são nulos. Já nem adianta. Pelo óbvio, porque você pode mexer. Então, basicamente, ele um pé na frente. Exato. Do paciente que usar de má índole ou não. Exatamente. Certo? Para tentar ter algum retorno jurídico em cima do médico. Exato, que a maioria dos pacientes, né, mal intencionados, vamos deixar claro, eles querem uma vantagem econômica em cima do médico. Concorda comigo? Sim. Pois é. Óbvio. Então, exato. Então, o que é que acontece? Por que eu gosto do prontuário de papel? Porque muitas vezes, o prontuário ficou com o médico e o médico alterou o prontuário. Foi? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma perícia grafotécnica aqui, que ela vai dizer se houve alteração. E realmente a perícia diz. Então por isso eu gosto do papel, entendeu? Não estou dizendo aqui que o prontuário eletrônico não funciona, não. Cada um tem a sua clínica, seu consultório, e vai fazer o que é melhor para ele naquele momento, de como é que ele faz, né, no seu dia a dia profissional. Mas a minha opinião, eu prefiro do papel. E como é que eu posso dizer a você? Não quero usar a palavra retórica. E a contrapartida também é válida. O médico, certo? Eu tô lá no meu consultório, certo? Eu tô no meu plantão, eu tô na minha unidade básica, eu tô me sentindo constrangido. O paciente chegou me assediando, certo? O que acontece, velho? Acontece hoje. Unidade básica. Eu quero esse exame, eu quero ser mandado para tal médico, eu quero essa receita. Se o médico não for de concordância, assim, acabou. A autonomia do médico não existe mais. Assim, começou a confusão. Entendi. Entendeu? Tá no plantão, passagem de plantão, o colega médico passou o plantão, vai lá, começa uma confusão, às vezes um parente chegou no lugar do outro, pegou uma situação no meio do caminho e começa a fazer uma confusão. Sim, às vezes até agressão, né? Tem às vezes. Expor o médico. A contrapartida do médico. Do médico processar o paciente. O paciente aonde entra e também no âmbito particular. Do paciente lá na minha clínica fazer bagunça, isso e aquilo, que acontece algumas vezes também. Não, perfeito. A contrapartida, né, ela é válida, sim, e é plenamente possível de acontecer. E principalmente hoje, né? Que hoje a exposição na rede social, todo mundo pega um celular e para denegrir o outro ali, é questão de segundos. Então, assim, para você acabar com a honra de alguém, né, expor uma pessoa ao ridículo numa rede social, é muito fácil.
entendeu? Pega ali e acabar com um médico que lutou vários anos estudando para ter a sua profissão e exercer com uma melhor forma, né, com uma maestria, vamos dizer assim, tem consequências. Não é porque tá só ali na internet, no Instagram, que eu apaguei, eu excluí e acabou. Não, negativo. Se o médico vai lá, bate um print, ou outra pessoa bate um print, grava a tela ali, pega aquele vídeo que a pessoa, né, de qualquer forma ali tá denegrindo, difamando, e cai na mão do médico, aí sim, o médico pode entrar com ação de danos morais, pode cobrar até mesmo representação criminal, se for no caso de uma calúnia, de uma difamação, entendeu? Tiago, só pegando esse link aí, certo? For pra botar mais fogo na lenha, tá certo? Me explica assim a diferença entre calúnia, injúria, tá certo? Perfeito. E difamação. E difamação, que a gente tinha falado, Certo. né? Entre colega médico, tá bom? E entre outros profissionais para com o médico, porque, como você sabe, acaba a gente se tornando uma vitrine. Sim. De um vidro bem fino, onde todo mundo quer colocar a mão para obter seu milagre. Todo mundo quer jogar pedra também. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo quer apedrejar por estar, muitas das vezes, naquela posição ali de conduta, de dirigir a situação, e acaba sendo alvo, né? Instigando assim. Me diga a diferença dessas três coisas. Pronto. E entre os profissionais e de outros profissionais como Na verdade, é indiferente em relação assim de profissão, entre profissional. Basicamente, a calúnia, a difamação e a injúria, ela é uma só para todo mundo, entendeu? Então, assim, a calúnia, ela é quando você imputa a alguém um fato criminoso. Por exemplo, eu digo para você, rapaz, hoje é um ladrão. A gente sabe que o crime é de roubo, mas todo mundo que chama o outro de ladrão, significa que você praticou ali um roubo contra alguém. Por isso a gente identifica o ladrão. Então você imputou a George um fato criminoso, sem ser verdade. Aí é calúnia. Então você imputar a alguém um fato criminoso, sem ser calúnia, certo? Uma difamação é algo que não seja um crime, mas não, a George me atendeu bêbado. Você tá ali, entendeu? A calúnia é quando você imputa a alguém um crime, certo? Um fato criminoso sem ser verdade, como deu o exemplo de você, George é um ladrão. Pronto, uma calúnia, sem ser, George não é ladrão. Não, George é médico, certo? Perfeito. A difamação é quando você imputa a alguém um fato que não é criminoso. Pronto, George me atendeu bêbado. Entendeu? Uma difamação gratuita. Entendi. Jorge prescreveu isso, matou o paciente. Pronto. Chega a ser isso. Aí já é calúnia, porque matar alguém é crime. É crime. Entendi. Sacou a diferença? Entendi. É muito um detalhezinho, mas você agora já entendeu. A calúnia é basicamente quando eu digo que você cometeu um crime, que o médico cometeu um crime. Exato. Criminal. Exato. Qualquer crime. Difamação é algo que não seja criminoso. Isso, exatamente. Mas que degrida a minha imagem. Que vai denegrir a sua imagem. Exatamente. E injúria moral? Entra não, velho. A injúria, ela é ligada à honra. Ela é ligada à honra. Por exemplo, se alguém escreve, pô, George é o filho de rapariga. Eu digo, pô, mas George é rapariga? Não. Sacou? Exatamente. Tá ferindo quem? A honra. É injúria. Entendi. Sacou aí? Aí me diz uma coisa, velho. Você chegou pra mim, tá? Perfeito. Veio pra minha consulta, beleza. Aí você foi pra outro profissional, médico ou não. Chegou lá, disse o que aconteceu. O cara descasca você pro paciente. O paciente volta e deixa estudar você. Tá bom? Aí é agora. Velho, como é... Você grava e mostra, velho, na hora que começar a dizer, cara, eu comecei a gravar, mostrei, provei, tenta resolver de uma forma mais amigável. E também a retórica, tá? Sim. O paciente leva uma coisa que não é verdade, o profissional se chateou e te descascou. E agora, velho? Aí, basicamente, a gente vai ter
que se basear em provas, entendeu? Para poder fazer aí a tomada de decisão do que fazer, né? Se Correr tudo possível, se vai gravar. provar, porque assim, não adianta você entrar com um processo, digamos, tanto, e aí eu digo processo de uma forma geral, pode ser no conselho, no CRM, pode ser judicialmente. Se você não tem como provar, aquele processo é um processo fraco, então ele não se sustenta, entendeu? Então, aquele objetivo seu final, que, sei lá, é uma condenação ética ou uma condenação de dano moral, por exemplo, requerendo algum valor, não vai se sustentar, então você vai perder. Então, você tem que ter base de prova, não só fatos. Entendeu? Iago, uma dúvida, saindo um pouquinho do roteiro. Agora, eu gosto assim. Eu tenho um vínculo por contrato, tá? CNPJ? CNPJ, pessoa física. Tá. Sou terceirizado. Certo. O serviço me expôs a... Sou autônomo por cooperativas, tá? Tá, o perfeito, serviço me expôs a uma condição de estresse que me incapacitou nos meus outros trabalhos, até mesmo no serviço ali, cara. Estou com burnout de trabalhar naquele lugar e acabou me prejudicando nos outros, tive que sair, perdi minha renda. Ou seja, médico, querendo ou não, a gente sabe que só ganha se trabalhar, basicamente isso. Mesmo sendo terceirizado por cooperativa, eu posso fazer vínculo trabalhista com o contratante? Vamos lá. Essa pergunta ela é excelente, mas eu preciso aqui fazer umas ponderações. Se o médico tiver como CNPJ, certo? É quase impossível você trazer esse vínculo trabalhista. Entendi. Certo? Mas se você faz esse contrato no CPF, aí já é mais fácil. Mas mesmo que seja mediado por uma empresa, por uma cooperativa... Sim. No CPF, só que aí cumprindo, né? Se você ter um vínculo trabalhista reconhecido, certo? Você tem que cumprir alguns requisitos. E muitas vezes, ainda que exista um contrato de CPF, estou falando de CPF, tá? Um contrato de CPF, se ele preencher todos os requisitos, o juiz trabalhista vai reconhecer aquele vínculo. É isso que muita gente não entende. Às vezes você passa... Pronto, dentista tem muito isso também. Eu digo isso porque eu também advogo, não é só para dentista, não é só para médico. Então, assim, eu tenho clientes dentistas, médicos veterinários, médicos. E o pessoal acha que contratar um profissional é no contrato. Não, cara. É carteira assinada. Se é um CPF... é carteira assinada. Ele está ali por onerosidade, subordinação, preenchendo todos os requisitos de vínculo trabalhista. Aí você vai me dizer que é um contrato? Não, cara. Ali não é uma empresa. É um CPF. E muita gente mesmo, não toma esse cuidado. Entendeu? Entendi. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. É quando entra essa questão das cooperativas, né? Que atuam, né, nos municípios. Se ele cobra o vínculo, ele vai cobrar o vínculo da cooperativa. Mas aí, entenda. Ele cobra o vínculo à cooperativa. Isso, exato. Ou no tomador de serviço final. Entendi. Ou no tomador de serviço final. Por exemplo, se ele está pela cooperativa, beleza, mas está lá no hospital, cumprindo horário todo dia, de tal hora, sendo subordinado ao médico-chefe. O chefe de escala. Exatamente. Pronto, se ele estiver cumprindo todos os pré-requisitos, aí sim, é muito provável. Isso entra também, saindo um pouquinho da área médica, na questão da enfermagem, que teve o último teto agora. Do piso, desculpa. E o pessoal que advogou para essa classe, né? Reconhecendo que as cooperativas não tiravam a responsabilidade do vínculo trabalhista ali do piso. Exatamente. Mais ou menos isso, eu posso estar falando um pouco de besteira, mas mais ou menos isso que eu entendi. Vamos lá, Iago. Vamos sair do serviço público. Bora, tá? Pro privado, bora. Vamos pro privado em uma área específica que é plano de saúde. Bora. Tá certo? Bora. Iago, puxando pro meu lado do emagrecimento, tá certo? Quando o plano de saúde
deve oferecer o tratamento para obesidade, sendo o paciente diagnosticado, certo? E visto os riscos de vida para o paciente, como risco cardiovascular, pela circunferência abdominal, o paciente já ficou com a hemoglobina glicada, que é o açúcar no sangue um pouquinho maior. A gente já identificou riscos, certo? Quando o plano de saúde vai lá e tem a a obrigação, obrigação, né? certo? A obrigação de custear esse tratamento, até mesmo com medicações caras hoje em dia, como a semaglutida, que é o Ozempic, que hoje já é permitido para o tratamento de obesidade. Beleza, show de bola. Vamos lá. Falando, aí você quer saber também relacionado à bariátrica, por exemplo? Isso é outro ponto que eu vou entrar. Tá, beleza, show de bola. Vamos lá. A obesidade, ela é, né, uma das doenças que está no rol da ANS. Então, o plano ele tem a obrigação de prestar o serviço para tratamento dessa doença. E aí o que é que acontece? Muitas vezes o médico que está ali vinculado ao plano de saúde, ou até mesmo o médico que recebe, né, o paciente vai lá, paga a consulta do médico e faz a solicitação do reembolso, e o plano reembolsa o paciente. Ele também se vincula ao tratamento que o médico passa, porque ele pagou ao paciente o valor que o paciente pagou à consulta médica. Entendeu? Então há essa vinculação jurídica. Na hora que o paciente paga a consulta e que o plano reembolsa, e que o plano reembolsa o paciente, aí ele gera a obrigação ali. Entendi. Porque o plano vai e paga. Entendeu? Entendi. Então, uma vez que ele paga ao paciente, ele se vincula ao tratamento que o médico está ali prescrevendo para aquele determinado paciente. E isso tem que ser respeitado por dois motivos. Um motivo óbvio é a vontade do paciente. O paciente não quer ser obeso. Não quer ser obeso. Foi para o médico, tem risco para a saúde do paciente. Pronto. Tem a doença diagnosticada, pronto, show de bola. O que é que acontece? Tem que ser respeitada a vontade do paciente, porque muitas vezes ele não quer fazer bariátrica, ele tem medo de cirurgia. E aí? Entendi. O plano vai obrigar o cara a fazer a cirurgia sem ele querer? Não pode. Entendeu? Então, o que é que acontece? Após uma tentativa de um tratamento mais, vamos dizer assim, conservador, no caso do Ozempic, né? Vamos dizer assim, que o Ozempic é o nome comercial, mas vamos falar assim o nome comercial para o pessoal poder entender. Então, assim, se você passa, né, esse tratamento, prescreveu esse tratamento e o plano não cobre, nasce aí um processo judicial. Entendi. Então o paciente está com diagnóstico fechado de obesidade. Exato. Certo. Tem um relatório médico. Exame, certo. Tudo comprovado. Tem exame. Eu não preciso de tentativas terapêuticas mais menos custosas ao plano. Não, você precisa o médico escolhendo exato. O tratamento melhor para o paciente. Essa de obrigação. Exato. Isso faz parte da autonomia do médico. Entendi. Entendeu? Então, o médico escolheu o tratamento. Quem escolhe o tratamento é o médico. Então, se o paciente... Não é o paciente que está examinando, ou não é o médico que está examinando o paciente. O médico está ali, checou o exame, tudo que ele necessita, é o médico quem vai dizer qual é o tratamento que aquele paciente ele necessita. Então, se muitas vezes o cara tem medo de cirurgia, o cara é cardíaco, tem medo de morrer na mesa da cirurgia, ele vai optar pelo quê? Por um tratamento mais conservador. Entendeu? E por ter obrigação de tratar a obesidade, por ser também uma medicação de alto custo, que ela é bem carinha, né? Tá quanto? Cara, hoje, se você achar, tá? Se você achar essa medicação, que na minha opinião já deveria ser restrita à prescrição médica, tá? Sim. Qualquer pessoa pode olhar na internet e ir lá e comprar, tá bem? Devia ser restrita à prescrição médica. De 800 a 1.100 reais. Ou seja, e são quantas por mês? Assim, cara, um tratamento... chega a ser 2 ao mês. Pronto. Então vamos lá. Vamos arredondar para ficar mais... interessante e rápida a conta. Você vai ter mais ou menos R$2.000 só de medicamento por mês. Então, você já pensou, você paga um plano de R$600, R$800, dependendo, né? Às vezes até o plano de coparticipação também. Entendi. Mais R$2.000 de tratamento todo mês para
Por quanto tempo? 12 meses? 18 meses? 2 anos. 2 anos. Tratamento de os estudos de Ozempic, 12, 24 meses. E entendeu? Então a gente passa para um tratamento absurdamente caro. Aí outro questionamento. O paciente procurou a rede particular, foi no médico do particular, certo? Pagou a consulta, tá certo? Não é o médico vinculado ao plano de saúde dele. O médico prescreveu a medicação, fez o relatório. Mesmo o médico não sendo vinculado ao plano de saúde, esse tratamento deve ser custeado. Vamos lá. Agora aí você tocou num ponto bem legal. Por quê? Porque tem juízes que decidem pela obrigação do tratamento, mas aí já é um negócio mais complicado e você deixa uma subjetividade maior para o juiz. Então, tem muitos também que, em contrapartida, dizem que como ele não é vinculado ao plano e nem foi reembolso e nem foi reembolso, né, de consulta, não foi nada, fez vínculo, não tem nenhum vínculo, o plano não tem obrigação de custear aquele tratamento. Mesmo com doença, com diagnóstico fechado e tratamento. Exatamente, entendeu? Então, essa é a deixa que eu deixo aqui para o pessoal que está assistindo. Se você pretende fazer um tratamento desse para emagrecer, procure alguém que você possa fazer o reembolso. Aí sim, fazendo o reembolso, tendo a devolução do dinheiro, gerou o vínculo, gerou a obrigatoriedade de você, do plano, seguir aquele determinado tratamento. Entendi, Iago. 2 minutinhos para terminar. Me diz uma coisa. O paciente fez o tratamento medicamentoso para obesidade, junto com a orientação nutricional, certo? A terapêutica nutricional ali. E hoje eu tive falha. Tentamos uma medicação, teve falha. 2 tive falha. 3 tive falha. Certo? Em quanto tempo, certo, o paciente pode pedir a cirurgia bariátrica, certo? Ou, entrando nos critérios da cirurgia bariátrica, ele já pode pedir como forma de tratamento. Tá, show, perfeito. Vamos lá. Se for uma cirurgia de urgência, ainda que muitos digam que são 24 meses, período de carência e tal, para poder conseguir a cirurgia, não é. Essa é a história que o plano conta, certo? Se você chegar para um advogado que trabalha com saúde, se a cirurgia for de urgência e necessitar, colocando ali, na verdade não é urgência, né? Na verdade é emergência, porque se não fizer, corre o risco do paciente morrer, entendeu? É 24 horas. Isso é o que a nossa lei atual hoje, que rege os planos de saúde, fala. Em qualquer emergência. Urgência ou emergência. Urgência ou emergência. Eu falei emergência porque, assim, para trazer uma situação pior, onde ele corre o risco de morte do paciente. Uma situação mais mas mais urgência imediata. ou emergência, 24 horas. Tá certo. Então, esse tratamento cirúrgico, também bariátrica, Exato. Certo? Caso o paciente fez o tratamento comigo, é obeso, começou a evoluir, antes do período de carência, começou a ter risco à vida do paciente, o plano, ele deve cobrir. E mesmo assim, a gente vê na prática, né, que muitos planos de saúde, infelizmente, ainda negam, mesmo já tendo, sei lá, o cara já tem 5 anos pagando plano de saúde. Então, aí não tinha desculpa, entendeu? Mas a gente vê direto, não só eu, qualquer advogado de saúde vê isso na prática. Aí o pessoal nega, a gente tem que entrar com um processo, tentar conseguir um liminar para poder o paciente operar. Entendi. Gente, esse é o Brilhante Cast. Apresentamos aqui Dr. Iago Blohet, primeiro episódio. Vem muito mais por aí, trazendo profissionais médicos, profissionais da saúde e tudo que envolve a polêmica gerada por esse meio aí tão apaixonante, que assiste muita gente e dá muito amor, mas às vezes também tem aqueles contratempos. Valeu, gente. Fica a deixa. Vamos lá. Valeu.